paz de nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus que nos dá vitória por o nosso Senhor Jesus. Estamos começando mais um trabalho para a glória de Deus. Meus amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Domingo eu avisei aos irmãos que por eu não estar assim muito com certeza das datas, se meu compromisso era hoje ou amanhã, então eu falei que a partir da segunda-feira eu estaria avisando no Face, com aviso, se realmente seria hoje ou amanhã. E aí foi isso que aconteceu. Meu compromisso é amanhã, mas eu avisei, está avisado desde segunda-feira. Os irmãos que entraram no Facebook viram aí o aviso. Aqueles que não entraram, lamento, né? A gente não tem muito o que fazer. Já que o nosso trabalho ele é de forma virtual, irmãos, online, a gente usa as redes sociais para isso. Então os irmãos precisam aí se acostumando a usar aí o Face, né? As redes sociais para verem os avisos. Tá? Por enquanto nós não temos ainda uma outra forma de fazer isso. Então os irmãos que entraram viram que o aviso do nosso trabalho, tá bom? A paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Miriam e nosso irmão Roberto, casal ali de Cajamar. A irmã Miriam é aí a secretária do trabalho, né? É uma das secretárias do trabalho. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos ali de Cajamar. A mãe do nosso irmão Roberto, que agora me foge o nome dela. Os nossos irmãos ali de Cajamar, a paz do Senhor Jesus para todos. Cajamar faz parte aí da Grande São Paulo, graças a Deus, né? Bendito seja o nome do nosso Deus. Também a paz do Senhor Jesus e a nossa saudação para os nossos irmãos lá de Alagoas, que estão sempre aí conectados conosco. Nossa irmã Leci, nosso irmão Gibe e o nosso irmão, os nossos irmãos dali de Maceió. Também a nossa saudação para nosso irmão Marcos Rodrigo. Estava tentando lembrar seu nome, meu querido, não conseguia. É tanto nome que a gente não consegue gravar. A nossa saudação para o nosso irmão Marcos, esposa e todos da sua família, né? A nossa saudação também para os nossos irmãos lá de Meus Palmares, ali da Serra da Barriga, nossa irmã Leni, nosso irmão Ailton e a nossa mamãe, a nossa irmã Benedita. A paz do Senhor Jesus para todos daí.
para nosso irmão Marco, para nosso irmão João Batista, pastor João Batista, aqui vizinho nosso, Deus abençoe nosso irmão lá do Liliane, né? E a nossa saudação também para todos os irmãos baianos, nossos irmãos da Bahia, Pernambuco, ali de Palmares, também os nossos irmãos lá de Minas, nossos irmãos mineiros, nosso irmão Gilvan, e também o nosso pastor Josias, e outros mais que nós não lembramos e conhecemos também. Também para os nossos irmãos lá de Manaus, Macapá, Amapá, Boa Vista. Também para os nossos irmãos de Curitiba, Belém do Pará, nossa irmã Ivanilda Mendes, lá do Belém do Pará. Para os nossos irmãos dos 4 quadrantes dessa nossa pátria, irmãos, porque são tantos nomes, nós não conseguimos lembrar de todo mundo. Mas o nosso país, norte, sul, leste e oeste, graças a Deus, a paz para todos os irmãos aqui da Grande São Paulo, aqui de Morato, nossa irmã Marta, diaconisa Marta, vizinha nossa aqui. Também para todos os irmãos, nosso irmão Carlos Lacerda. A paz do Senhor Jesus também para os irmãos de Osasco, pertencendo à Grande São Paulo, Grande ABC, nosso pastor e cantor Isaías Santana. Glória a Deus que nos autorizou também a tocar aí as suas músicas. Porque é assim, irmão, se o compositor e o cantor não autorizar, você não pode tocar, tá? Se você tocar aí, o negócio estreita na terra. Então a gente só pode fazer aquilo que os cantores nos autorizam, os compositores, né? Também para o nosso amado irmão Marcelo Santos, cantor Marcelo Santos, lá de Santana do Parnaíba, que também nos autorizou também tocar suas músicas aqui. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos do nosso Brasil que está nos acompanhando aqui de Morato, todos os irmãos, Franco, Caieiras, Pirituba, enfim, todos os irmãos. Espero que a nossa irmã Miriam hoje não esqueça de contar a benção, viu, irmão? Irmãos, todo o trabalho que nós fizemos, que nós estamos fazendo, no final, a gente faz a oração da fé. E tem muitas pessoas que já receberam milagre. E simplesmente ficam quietos. Meus irmãos, quando você recebeu o milagre, se não der para a gente dar o espaço para você contar a bênção, mas coloca lá nos comentários: pastor, recebemos a bênção, né? Recebi o milagre. Não fique guardando, irmão, só para você. Compartilhe com os demais irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos ainda com muito resfriado, muito difícil. Aqui em São Paulo está muito frio. Aqui o frio continua castigando. Eu não sei na sua região, ali no Nordeste,
região sul, sudeste, região norte, centro-oeste. Eu não sei como é que tá esses lugares aí, mas aqui está muito frio. Mas tudo seja para a glória do nome do Senhor. Vamos fazer uma oração para que nós possamos dar início aí ao trabalho do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, a ti, Senhor, seja atribuído toda honra, toda glória, Senhor, e toda adoração. Ó Santo de Israel, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, estamos, meu Pai, dando início, Senhor, a esse trabalho para louvor e glória do Teu nome, Senhor. Nos dê graça, nos ajude, ó Deus. Toma a direção desse trabalho, Senhor. Abra a porta da palavra nesta noite. Fala com o Teu povo, ó Deus, porque o Senhor, como sumo pastor das ovelhas, sabe como falar com o Teu povo. Deus fiel e eterno, nós te louvemos, ó Deus, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lembrando aos irmãos que, os irmãos que tiverem interesse, irmãos, em adquirir a cartilha de evangelização, é só colocar embaixo, nos comentários, pastor, eu quero a cartilha. E aí a nossa irmã Miriam, ela vai estar entrando em contato com você para te mandar a cartilha de evangelização. É uma cartilha que vem trazer, que vem te dar orientações como você fazer melhor o trabalho do Senhor. Você que é pastor, missionário, missionária, pregador do evangelho, você que dirige culto de missões, culto de evangelismo, não é uma bênção. Mas também se você não faz nada disso, mas tem desejo, né? E ali está sempre evangelizando, é uma maravilha. Ah, pastor, mas quanto custa? Eu não tenho dinheiro. Essa cartilha ela vai ser enviada para você gratuitamente, sem nenhum custo. Basta você colocar aí embaixo que quer a cartilha, e a nossa irmã Mira vai estar entrando em contato com você. Lembrando a nossa irmã acho que é Evanilda Mendes. Ela pediu, e a irmã Miriam tentou entrar em contato com ela, e está aguardando a irmã aí entrar no chat, irmã Evanilda Mendes. Entre no chat, se a irmã se vê aí participando desse trabalho, que às vezes a irmã não consegue entrar, mas se a irmã estiver aí assistindo, entra no chat lá e responda a irmã Miriam, porque ela precisa aí mandar para a irmã. Para isso precisa de um e-mail, precisa do seu telefone, via WhatsApp. Ela precisa se comunicar com a irmã. Ela pediu para avisar, e aqui está sendo passado, irmã Miriam Michele, um aviso da secretaria. A irmã achei Evanilda Mendes, não confundo o nome. Entrar lá no seu chat lá e responder a mensagem da nossa irmã Miriam Michele, para que ela possa enviar para a irmã a sua cartilha. A nossa irmã Leci, lá de Maceió, está estudando a cartilha e diz que está gostando muito, irmão. É uma bênção do Senhor. E se você também quiser entrar no nosso YouTube,
Eu vou até pedir para depois a nossa irmã Mira deixar aí o link direitinho. Ela vai colocar nos comentários aí o link. Você entra lá, todos os vídeos estão lá. Aí você perdeu um, perdeu outro, se quer ver, quer assistir direitinho, tá tudo lá. Entra lá, se inscreve e você será ali uma bênção do Senhor. Tá bom? Louvado seja Deus. Os demais a gente vai lembrando e vamos avisando aí aos irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor Jesus com da harpa. E em seguida nós estaremos aí falando do amor de Cristo. O tempo passa, o tempo é muito rápido, mas é assim, irmãos, tudo é para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus, o Pai eterno. Aleluia. Cujo trono é os céus. O universo lhe pertence. Oh, glória a Deus. Glória Deus é Senhor fiel. nosso. Aleluia, louvado seja Deus. Eu te louvo, eu te Oh, louvo. maravilha, Senhor. Oh, Aleluia. Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória. Todos que têm fôlego de vida, louvem Pois seu sangue ao limpa o Senhor Jesus. pecado. Glória a Deus. Glória ao Filho muito amado. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. Merece o louvor. Nosso Deus é fiel. Demos glórias ao seu É o mesmo nome. ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Glória a Deus. Eu te louvo. Você que ainda Oh, Jesus, meu não nos conhece, não conhece o nosso trabalho, o trabalho de Jesus, a fonte que salva. Se você está entrando pela primeira vez, coloca lá a cidade de onde você é, o estado, para que possamos te conhecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Demos nós ao Santo Espírito. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glórias, Ele é bom. Eu te louvo, oh, Jesus, Maravilha a meu Deus, Salvador. aleluia, glória a Deus, aleluia. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue Hoje, limpa o pecado. o trabalho é um trabalho de ensino. Glória, glória ao Pai. Você que ama a palavra de Deus, Glória, você que glória quer ir a se aperfeiçoar na palavra do Senhor Jesus, glória a Deus. Glória dai ao Santo Espírito. Precisamos aprender com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu te louvo, oh, Jesus, meu Maravilhoso Deus. Salvador. Deus é fiel, poderoso. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Aleluia, glória a Deus. Dai-lhe glórias, ó remidos. Não é? Vamos ao texto sagrado. Aleluia. Para que nós não possamos perder mais tempo. Bendito seja Deus. Livro do pregador. Eclesiastes. Livro
de Eclesiastes, capítulo de número 12. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler aqui alguns versículos. A partir do versículo de número 10. Eclesiastes, capítulo 12. Você que tem Bíblia, acompanhe, né, conosco direitinho, anota aí, faça as anotações direitinho. Você que não tem Bíblia, baixa aí a Bíblia online, aí, né, rápido, né, e participa da leitura da palavra de Deus. Glória a Jesus. Versículo 10 diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. 12. E, demais disto, filho meu, presta atenção. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Glórias a Jesus. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho nesta noite. Rapaz, nossa irmã Leni, a nossa saudação também para a nossa mamãe Benedita. Coloca a nossa irmã Benedita aí nos comentários. Aleluia. Nosso irmão Ailton. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes é o livro da velhice de Salomão. Salomão já estava no seu, vamos dizer assim, na terceira idade, na terceira idade. E é o livro da sua velhice. É o livro das suas experiências. É o livro da experiência de vida que tinha Salomão. No começo você vai ver que ele diz assim: eu, Salomão, fui rei, já não era mais. Fui rei. Tá? Salomão escreveu 3 livros. Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Quando Salomão escreve o livro de Cantares, é o livro do início da sua vida. É o livro em que aflora na sua juventude as paixões.
Você pode observar que o livro de Salomão, o livro de Cantares, fala muito bem isso. Quando Salomão escreve Provérbios, Provérbios é o livro da meia-idade de Salomão, os 40 anos. É o ápice da vida de Salomão. Aonde Salomão arrebata ali multidões de admiradores com a sua sabedoria, a qual Deus lhe deu. A palavra de Deus é bem clara quando diz que antes de Salomão, quando Deus aparece para Salomão, ele diz isso. Olha, Salomão, antes de você, homem algum recebeu tamanha sabedoria. E depois de você, não haverá mais. Você será único. E a Bíblia diz que as pessoas vinham de longe para ouvirem os conselhos de Salomão, o sábio Salomão. As pessoas tinham prazer em sentarem para ouvir Salomão conversar. E aí o livro de Eclesiastes é o livro da sua velhice, o livro da sua experiência, né? Onde diz que tudo é vaidade, tudo é vaidade. E Salomão recebe toda essa sabedoria de Deus e por pouco Salomão não perde a salvação. Porque Salomão se perdeu no caminho, na sua trajetória. E aí a gente tira, irmãos, inúmeras lições dos 3 livros de Salomão. Muitas pessoas, muitos irmãos na fé, recebem de Deus talentos, dons espirituais, e chega um ponto da vida desses obreiros que eles se acham que estão acima do bem e do mal. Eles se acham que não precisam mais ouvirem conselhos de ninguém. E aí é que mora o grande perigo. Quando a soberba toma conta do homem, o orgulho predomina, ele acha que não precisa mais ouvir ninguém. E o que ele falar está falado e não pode ser questionado. Não, irmãos. Precisamos fazer 3 coisas que a Bíblia nos diz. Olhar, orar e vigiar. Essas 3 coisas são essenciais. O fruto do Espírito não pode jamais se afastar da nossa vida. A humildade. Entendermos que nós somos nada. E multiplicado por nada vai dar nada.
que dividido por nada vai dar nada. Que Cristo em nós continue crescendo e que nós possamos fazer o papel do sal. Lembra que eu falei do sal aqui? O sal não aparece. Ele dá o sabor, mas ele não aparece. Você coloca numa comida, para quem é cozinheiro aí, igual o nosso irmão Roberto Pereira, que cozinha muito bem, e outros mais, você pode colocar todos os temperos na comida, mas se não tiver o sal, não vai ficar legal. Então o sal, ele não aparece, mas é o que dá o sabor. Então, fiquemos na vocação em que fomos chamados. Tem aqueles que são chamados, recebem a vocação para o cântico, mas eles querem ser pastor. Tem aqueles que recebem o chamado do pastor, do pastorado. Ele quer ser o cantor. Então vamos ficar na vocação em que Deus nos chamou. Cantor, cantar, não é chamado, é vocação. É o dom natural que Deus deu. Observe. Quantos cantores saem do mundo do secularismo, do secular, e vêm para Cristo? E aí a coisa melhora, porque agora ele vai louvar cheio de Deus. E quantas pessoas deixam Cristo para cantar lá no mundo? Continuam cantando. Agora, você, pastor, deixa Jesus para ver se tu vai pastorear lá no mundo. Não vai, irmãos. Não vai. Porque o chamado é de Deus. Tá? Se o Espírito Santo não estiver na minha vida, tudo que eu falar não tem validade nenhuma. Minhas palavras serão palavras ocas. Lembra de Sansão? Então que nós possamos estarmos dentro do querer do Senhor. Foi o que aconteceu com Salomão. Então o temor ao Senhor. Temor. A palavra diz, temei a Deus e dai-lhe glórias. O que é o temor? Temor não é medo. Algumas pessoas confundem. Não é medo. Não devemos ter medo de Deus, mas sim ter respeito. Consideração. Saber que Ele é Deus e que você é homem. E se Ele quiser ferir você, Ele fere. Se Ele quiser ceifar a sua vida, Ele ceifa. Tudo está no seu poder. Tudo está no seu controle.
O homem faz uma visão de Deus totalmente diferente. Observe que quando alguém quer fazer o papel de Deus, aí ele engrossa a voz tem que ser grave. Aí ele cria aquela imagem de um Deus velho, velhinho, cabelos brancos. Tem nada a ver. Tem nada disso, irmão. Deus é espírito. Deus não é um espírito, presta atenção. Deus é espírito. Importa os que eu adoro, eu faça isso. Em espírito e em verdade. Homem nenhum jamais viu Deus. E jamais verá. Porque a sua glória é tamanha. O único homem que mais se aproximou foi Moisés. Ele falou, fica lá na penha. Quando eu passar, você verá pelas costas. Porque se vê, morre. Então, o temor ao Senhor. Salmo 111, 10. Salmo 111, 10. Aqui, deixando aqui um lembrete aos irmãos. Tá? Isso aqui é um curso de ensino. Então vamos ensinando, não é? Salmos, viu? Você que é pregador, você que é ensinador da palavra. Não tem Salmos 10, versículo 5. Não. Salmos não é um livro comum. Salmos são cânticos. Então, Salmos 1. Salmos 10, verso 11. E não versículo, verso. Por que verso? Porque salmos são cânticos. O livro de Salmos está inserido nos livros proféticos, ou melhor, nos livros poéticos. Poesias. Salmos é cântico, é poesia. Então, Salmos 5, verso 2, exemplo. E não versículo. Versículo é de livros. Tá? Entendeu? Então, no Salmo 111, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio de tudo. Devemos temer a Deus. Não é ter medo de Deus, é temor a Deus. Respeito às coisas de Deus. Quando nós não temos respeito às coisas de Deus, nós não temos respeito ao próprio Deus. Entende? Então precisamos obedecê-lo, temê-lo. Nós estamos vendo hoje tantas as aberrações que dá até náusea. Só que tudo isso terá um fim. Muita gente brincando com as coisas de Deus. Muita gente
profetizando sem ter dom de profecia, sem ter o dom de profecia. Se intitulando profetas de Deus. O último dos profetas foi João. Não tem mais profeta, irmãos. Pai do Senhor, meu nobre irmão Ailton Lopes. Profeta no Antigo Testamento era um ministério. O dom de profecia ele é instantâneo. Deus te dá uma mensagem assim, ó. Questão de segundos. Diferente. Então, temer ao Senhor. E aí entra uma série de coisas nessa palavra. Temei ao Senhor. Quando a pessoa começa a brincar com as coisas de Deus, perdeu o temor. Perdeu o temor. O que mais hoje nós vemos são pessoas brincando com as coisas de Deus. Então, que nós continuemos temendo ao Senhor. O rei Salomão, ele escreve mais de 3.000 provérbios. Salomão galga uma riqueza incalculável. Tudo na casa de Salomão era do bom e do melhor. Ouro, prata. Ele constrói para a casa do Senhor um dos maiores templos de toda a história da humanidade. Em beleza, em valores, era ouro puro, ouro. Chegando a ser chamado ou reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo à sua época. O Templo de Salomão. Mas com tudo isso, Salomão quase se perde. Isso nos leva a entender que Deus, ele nos prepara para recebermos algo. Porque se você não tiver um preparo, você vai administrar mal. E automaticamente você vai se perder. Por isso que Deus prepara primeiro para depois entregar a bênção. O que nós estejamos preparados. Provérbios 9:10 diz: o princípio é o início. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De Salomão. O reino de Salomão foi um reino de paz. Salomão, ele constrói um exército
da Guarda Real, esse exército da Guarda Real, eles faziam uma aparição uma vez por ano. Isso era motivo da terra inteira ir para ver isso, para ver aquilo lá. Porque era a glória de Israel, pela Guarda Nacional, o protetor do reinado. Eram homens que representavam o reino de Deus. Os escudos eram de ouro batido. Tudo era do bom e do melhor. Por isso que para Deus é as primícias. É as primeiras coisas. Se você vai dar uma oferta, seja o melhor para Deus. Se você vai fazer algo para Deus, seja o melhor para Ele. Nunca o pior, mas sempre o melhor. O melhor. Porque também isso está inserido nesse contexto, temor ao Senhor. Na sua casa, quando você recebe uma visita, você não procura atendê-lo da melhor forma possível? Você não oferece o melhor da sua casa para ele? Ou não? Agora, muito mais é Deus. Muito mais é o Senhor. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Deuteronômio 8:6. Temer a Deus. Tem pessoas que vai para a casa do Senhor como se ele fosse para uma praça. Os homens, não estou aqui generalizando, tá? Guarde isso. Muitos homens vestem umas calças que eu não sei como é que passa na canela, de tão apertada que é. Sapatos sem meia. Ah, pastor, mas eu sou jovem. Isso é a moda. Mas que moda, irmão? As mulheres se vestem sem pudor. Isso também está inserido nesse contexto. Temor ao Senhor. A casa dele exige respeito. Eu me lembro do meu pai. Nós éramos crianças. E meu pai se arrumava para ir para a igreja católica, para a missa, aos domingos. Meu pai vestiu o melhor que ele tinha. Pegava minha mãe e depois pegava os filhos e iam para a missa.
Aí eu pergunto para você, e por que que hoje é diferente? Muitas mulheres casadas, até, se vestem sem pudor. Deixa eu te contar uma experiência. Certa feita, estávamos pregando numa igreja. E tinha uma moça, por sinal muito bonita, ela sentou no banco da frente. Mas o altar estava todo incomodado com aquela moça. Que estava vendo o outro lado da avenida. Quando eu recebi a oportunidade para pregar, tirei meu paletó, chamei minha esposa, entreguei o paletó para ela e falou, vá lá naquela moça e coloque nas pernas dela. E assim minha esposa fez. No final ela me devolve. Irmãos, temer ao Senhor. A casa dele exige respeito. Não podemos estar de qualquer jeito, de qualquer forma. Ignore quem quiser ignorar. Ué. Agora tem uma turma agora de mestres na internet que estão aí incentivando o mesmo mundo de gente. Que tudo pode, tá tudo certo. Isso aí era coisa das Assembleias de Deus do passado. Santidade ao Senhor continua. A palavra do Senhor ela diz assim, ó. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Quem for santo, santifique-se mais. Quem estiver sujo, se suje mais. Então precisamos pregar a verdade. O povo de Deus precisa caminhar pela verdade. Se não quiser ouvir a verdade, o problema é seu. Não, mas eu sou um crente light. O inferno está cheio de crente light. A palavra diz que sem a santificação não veremos ao Senhor. Ponto. E aí? Será que vão mudar também? Não, mas para aí, porque aí aparecem os estudiosos. Não. Porque no original do grego, a palavra santidade não é santidade. E é o quê? Deus escolhe cerca de 40 homens para escrever a Bíblia Sagrada. Ei, você, professor de grego e hebraico, será que Deus não sabia o que era original? Será que nos anais da história de Deus lá, Deus não sabia que a Bíblia hoje, ela ia ser escrita em mais de 200 línguas? Fora os dialetos? Ou acha que Deus não saberia o que era original de grego, hebraico e latim? Essa é a questão, irmãos. Alguém quer ser mais do que o outro.
sejamos espirituais. Ponto. Eu quero ver naquele grande dia onde iremos prestar conta ao Senhor. Aí eu quero ver os professores dos originais. Não, Senhor, porque a tua palavra não é o quê? Irmãos, tomamos cuidado. O que tem de Bíblias escritas é brincadeira. Tem versão aí, mas foge tanto do original da palavra de Deus que parece que nós estamos lendo um livro, sei lá o quê, outra coisa. Isso é falta de temor a Deus também. Precisamos temer o Senhor, sim. Tem gente aí, está entre o santo e o profano. Lá fora se requebra, dança, canta, faz o que quer. E quando alguém o critica, não, opa, não. Você não sabe o que está falando. Eu sou crente. É porque ali é o meu trabalho. Que trabalho, rapaz? Os grandes homens de Deus e mulheres de Deus, você vai ver que quando Deus os chamou, deixou. As práticas do passado. Vivemos em novidade de vida. Será que alguém que está cantando seminua para uma multidão de gente, se sensualizando, fazendo tanta coisa errada, está tudo certo? Santo é um, profano é outro. Isso é falta de temor a Deus. Deus nos chamou para sermos santos. Ah, pastor, mas aí isso é coisa do passado. É. O diabo está enganando meio mundo de gente. Com essa conversa do passado, e o povo está indo na conversa dele. Ah, meu Deus, Senhor. O diabo me enganou, eu achei que era coisa do passado, mas não é, é coisa do presente. Ser rico, irmãos, como foi Salomão, não é pecado não. Agora, lembrando que a palavra diz que a riqueza é um dom. Nem todo mundo nasceu para ser rico. Você imagina alguém que está acostumado com R$ 1.500 todo mês. Ele tem que administrar aquele R$ 1.500. Ele não tem outro. E de repente essa pessoa tem uma fortuna. Será que ele está preparado para administrar tudo isso? Isso é igual a pessoa, irmão, que está acostumado a ter um carro popular. E de repente ele tem nas mãos dele uma máquina potente. Se ele não tiver um equilíbrio, ele vai fazer besteira.
Entendeu? Então a riqueza ela é um dom. Quando fala-se de prosperidade, não é riqueza, fortuna. Aí ela entra em um cenário de vários valores da vida. Não precisamos veja Salomão. Salomão foi filho de quem? Rei Davi. Berço de ouro. Estudado. Preparado para lidar com tudo aquilo. Observe que quando você vai em um ambiente da classe média alta para cima, você já se sente perdido com os hábitos da nobreza. Quando uma pessoa, quando um homem ou uma mulher chega na presidência da República, por exemplo, governador do estado, prefeito, principalmente presidente, ele tem são várias assessorias para ensiná-lo a preparar um sermão. Tem alguém para aquilo, tem alguém para aquilo. Como ele se comportar. Tem aqueles que vai cuidar da sua indumentária, suas vestes. Outro da sua aparência. Outro vai preparar a sua fala. Outros os seus hábitos, como pegar no garfo, por exemplo. E tantas coisas mais. Para que ele não faça feio aonde ele for. Entendeu? Aí o camarada que está acostumado a pegar e jogar farinha para dentro com a mão, pegar aquela assim e rasgar no dente. Que é isso, irmão? Sim. Comer a sua macaxeira, seu cuscuz. Como é que vai fazer isso? Diante de certas pessoas. Então precisamos olha o que disse Salomão acerca dos livros. Estudar. Tem pessoas que só pegam a Bíblia na hora, lá no culto, que vai ler a palavra. Em casa joga no canto. Não tá nem com nada. Então precisamos temer ao Senhor. Tudo que nós formos fazer, Deus tem que ser o primeiro. Está no centro de tudo. Se Ele não estiver no centro, nada funciona. Entendeu? Então vamos ficar aqui com essa palavra. Temor ao Senhor. Tema Ele.
Tenha respeito pelo Deus o qual você serve. Você vai sair para qualquer lugar, seja homem ou mulher. Não precisa, pastor, trazer isso para você. Não precisa ninguém estar lhe corrigindo. Mas você vista com pudor. Chegue dentro do espelho. Não estou falando aqui só para mulheres, não. Para os homens. E tem uns homens que vestem umas calças que me olhem. Complicado, viu? Não sei como é que entra nele. É umas camisetas que ele quer mostrar que ele é o Schwarzenegger. Se olhe diante do espelho e pergunte ao Espírito Santo se ele está se agradando da forma como você está. Se ele estiver, vai dizer para você. Agora, se ele não estiver, ele vai dizer na hora também para você. Pode ter certeza disso. Não precisa ninguém dizer para você. Para cada ambiente tem uma determinada postura. Veste. E aonde quer que você esteja, seja crente. No trabalho, na fila do banco, na fila para pegar o ônibus. Todo lugar. Que nós temamos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Não esqueçam, irmãos. Recebeu a benção? Conta nos comentários. Não deixe os irmãos orar por você a vida inteira, não. Ó, irmão, já recebi a bênção. Está lá embaixo. Pastor, recebi a bênção. Recebi o milagre de Deus. Será que ninguém nunca recebeu milagre aqui? E recebe e fica calado. Aí coloca lá nos comentários. Pastor, ore por mim. Pastor, me apresente em oração. Só que eu estou orando. E você recebendo uma bênção não conta. Recebeu sim. Tem um monte de gente recebendo bênção, irmãos. E não contam. Então, pelo amor de Deus, tenham pelo menos a hombridade, irmãos. Assim como vocês pedem, venham nos comentários e conte. E receberam o milagre. Vamos orar. Tá? Você que está com problema de enfermidade, coloque as mãos sobre a sua enfermidade. Pois sim, eu estou te autorizando como ministro do Senhor Jesus. Coloque as mãos sobre a sua enfermidade. O problema é algo que não é enfermidade, coloque as mãos sobre a sua cabeça. É alguém que está do seu lado, coloque as mãos sobre ele. É alguém que está longe, estenda as mãos em direção aonde você acha que a pessoa esteja. Eu estou precisando de algo. Ó, a mãozinha, posição de receber. Recebimento. Entendeu? Humilhai-vos por debaixo da potente mão do Senhor. Vamos orar. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre. Soberano e eterno Deus, em nome de nosso Senhor Jesus,
estamos, ó Pai amado, apresentando o teu povo, Senhor, diante da tua presença. Cada um, ó Deus, tem um problema diferente. Aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, com problema de enfermidade. Vai repreendendo, ó Deus, assim como fizeste, Senhor, com a sogra de Pedro. Vai repreendendo, Jesus, toda enfermidade, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Ó Deus fiel, amado e poderoso. Meu Deus, aqueles que não é, Senhor, enfermidade, mas é outros problemas, seja ele de ordem, Senhor, conjugal, financeira, é uma porta que não abre, Senhor. É a bênção que nunca chega. Às vezes chega a abalar até a nossa fé. Meu Deus. Entra, Jesus, com a providência, Senhor, nessas vidas. É uma causa que não sai. Por Deus fiel. Move, Senhor, as tuas mãos sobre estas famílias. Estende, ó Deus, a tua mão poderosa, Senhor. Porque estamos, ó Deus, crendo, Senhor, no sobrenatural. Porque antes que houvesse dia, o Senhor é. E não há quem possa fazer escapar de tuas mãos, Senhor. Operando, Senhor, que impedirá? Deus Santo e Deus Eterno, abençoe tua filha. Está, Deus, clamando a ti. Abençoe, Senhor, o teu filho de vitória. Espírito Santo, glorioso e eterno Deus. Neste momento, Senhor, estamos te agradecendo pelo milagre e pela bênção do teu povo. Em nome de Jesus. Deus poderoso, amado e fiel. Glória a Deus. Medite nessa letra. Isso aqui é o pastor e cantor Isaías Santana. Glória a Jesus, lá de Mauá. Oh, louvado seja Deus. Esteve com Moisés, ajudou os homens fiéis. Espírito Santo do Senhor. Para nós, é o meu Ainda que a nossa fé fica pequenininha, eterno, não muda, não falha, é o Deus. continuemos acreditando no milagre, irmãos. Deus cuida de você. Você crê que Ele cuida de você? Deus cuida bem de mim. Ele cuida dos mínimos detalhes. Aleluia. Os seus filhos, Glória a Deus. podem sim. Deus cuida de você. Espírito Santo, glorioso e eterno Senhor. Deus cuida de você. Como o nosso Deus é poderoso, Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele se preocupa com você em todas as esferas. Deus cuida de você. Eita, Deus poderoso e fiel, aleluia.
seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. É o mesmo que esteve com Moisés, que ajudou os homens fiéis a serem exemplos. Nunca nos abandonou. É o mesmo que esteve na fornalha, é eterno, não muda, não falha. É o mesmo. É o Deus que cuida de você. Glória a Deus. Deus cuida de você. Nosso Deus é poderoso. Deus cuida bem de Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Se é problema ele resolve, os seus filhos ele socorre. Até nos teus sonhos ele cuida. Deus Eita maravilha. de você. Deus cuida de você. Faz mal pela raiz, meu Pai, para a glória do teu nome. Pai, tua filha sem ti, Senhor, a tua mão poderosa sobre ela. Se é problema ele resolve. Eita, glória a Deus. Aleluia. Ele cuida nos mínimos detalhes, irmão. Basta você crer. E basta você confiar no Senhor. Que Deus te abençoe, te ajude, te dê graça. Estamos chegando aí nos minutos finais. Entre lá no YouTube. Jesus, a fonte que salva. Se inscreva lá. Os vídeos estão todos lá. Deus é fiel. Deus te abençoe por você ter ficado conosco até agora. E que você venha ter aí uma quinta-feira repleta das bênçãos do Senhor. Deus te abençoe, te ajude, te fortaleça. E que você venha ter muito mais do que ontem temor ao Senhor. Deus abençoe. E nos despediremos com a bênção do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do seu Espírito permaneça com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos possam dizerem amém. Deus abençoe sua vida poderosamente e tenha uma noite aí abençoada por Deus. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.